E é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar do impacto dos juros na aquisição de imóveis. Eu converso agora com o Marcelo Tapai, que é advogado especialista em direito imobiliário e sócio do Tapai Advogados. Doutor Marcelo, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite aos telespectadores, é sempre um prazer poder conversar com vocês. E vamos falar dessa questão da alta dos juros, que claro, vai esfriando a demanda, assusta o consumidor. Nós tivemos uma alteração importante no nível de juros dos financiamentos, chegamos a uma fase aí de 7%, depois subiu de 9% a 10%, aí agora chegou a faixa de 11% a 12% que os bancos reajustaram neste começo de ano, inclusive Caixa Econômica Federal. Mas antes de falar dessa questão de demanda, de juros assustando, a gente tem um outro problema, que são aquelas pessoas que compram imóvel na planta, na construtora, vão pagando uma parte dessa aquisição do imóvel e quando chega na fase de entrega, que pode ser depois de 2, 3 anos, elas têm de ter um financiamento imobiliário para continuar bancando a compra da casa própria. E aí começa o problema, porque muitas vezes a pessoa não está preparada para encarar esses juros e tem uma outra questão, os bancos, diante dessa perspectiva de uma piora de cenário, estão restringindo o crédito. Como é que o senhor avalia hoje esse cenário? Na verdade, esse é o maior problema e o mais preocupante para as pessoas que compraram um imóvel na planta. Porque quando você compra um imóvel na planta, na verdade você faz uma promessa de compra e venda e todos os cálculos feitos daquilo que você em tese vai pagar de financiamento são feitos no momento presente para um financiamento que vai acontecer daqui a 3 a 4 anos. Em 2020, nós tivemos a Selic mais baixa, em torno de 2%. Ok, a Selic não é a taxa do financiamento, mas é ela que baliza todos os juros do financiamento. Ajuda a derrubar, né? Foi quando ajuda a derrubar 7. Ou a subir. Então, uma pessoa que comprou o imóvel em 2020, 2021 para receber agora, ela fez um planejamento de vida, ela fez uma programação financeira com base naquela realidade. Ela vem pagando as parcelas do imóvel na planta durante a fase de construção e agora que ela recebe o imóvel é que ela vai precisar buscar o financiamento imobiliário. Então, com um salto de 2% da taxa básica de juros para mais de 13%, do financiamento imobiliário que era de 3%, 4% para 11%, 12%, o valor desse financiamento vai sair muito caro. E a realidade dessa pessoa, mesmo que ela continue na mesma realidade que ela tinha antes, no mesmo emprego, que a situação financeira não mudou nada, a desproporção entre aquilo que evoluiu a renda dela e aquilo que vai custar o financiamento é absolutamente desproporcional. Isso pode fazer com que a pessoa não consiga esse crédito, não consiga esse dinheiro, a gente está falando só da questão nominal dos juros. E não conseguindo esse dinheiro, ela infelizmente não tem o que fazer. A incorporadora, a construtora não entrega o imóvel para quem não fizer a quitação. E ela vai ter que desfazer esse negócio e em muitos casos a incorporadora vai querer reter dela aí 50% do valor pago, mais a corretagem, que é uma perda em torno de 60% de tudo aquilo que foi pago. Que é o que chamo de extrato, não é? Quando a pessoa não cumpre o que estava previsto naquele contrato original de ter um financiamento bancário depois da entrega do imóvel. E ele prevê que a construtora pode ficar com 50%, é isso? É 50% do valor pago para a construtora e mais 6% do valor do imóvel, que é a corretagem. Então isso pode depender do caso, dar mais de 60% de retenção. Isso está na lei, que é até 50%, e os contratos das incorporadoras colocam aquilo que a lei coloca como o máximo, então 50%. Mas isso não é absoluto, porque numa situação como essa que a gente atravessa, que era absolutamente imponderável o que podia acontecer, que a disparada dos juros fosse dar 500% a mais, o consumidor ele pode recorrer ao judiciário e o juiz ele tem a oportunidade, ele tem a lei autoriza que o juiz mexa nesse contrato, mexa nesse percentual de retenção para tornar o contrato equilibrado. Porque não pode uma das partes ficar com 60% do valor que ela recebeu e ainda ficar com o imóvel para negociar com um terceiro. E aquele que durante a obra financiou parte desse imóvel, investiu dinheiro nessa construção, fica sem nada, fica no prejuízo. Então o contrato, por ser absolutamente desproporcional, pelo fato de algo novo e inesperado ter acontecido nessa relação contratual, o juiz pode, em muitos casos,
intervir nessa relação e determinar uma restituição menor. Agora, qual que é a chance de a pessoa recorrer à justiça se ela conseguir ter devolução de um valor maior? Talvez agora que as construtoras ainda estão numa boa fase, o balanço do ano passado foi bastante positivo, elas façam essa concessão porque podem conseguir um novo comprador para imóvel. Agora, já teve momentos de crise em que as empresas estavam descapitalizadas. Então, a construtora ceder mais recursos significava ter menos capital de giro, até para manter a própria atividade, né? Sim, esse é um outro ponto muito importante. Então, na verdade, as empresas, independente do momento, elas sempre estão alavancadas. O que a gente percebe é que as incorporadoras, em regra, elas sempre lançam, talvez não mais, ou no número máximo daquilo que elas conseguem se endividar. Quando o mercado está aquecido, elas não têm capital próprio, em regra, pegam esse dinheiro no mercado financeiro, contam com outro volume de dinheiro que vem da venda na planta, para tocar a obra, não tem um capital no caixa dela que ela faz essa movimentação. Em momentos de crise, tende a secar essas fontes, tanto do financiamento como das parcelas que ela vem recebendo de novos lançamentos, então tende a ficar mais difícil você conseguir uma negociação extrajudicial com a incorporadora, a não ser por meio de uma ação judicial. Agora, a ação judicial é demorada? É demorada. Então, não há como dizer um prazo fixo, não existe um tempo determinado. Vamos trazer São Paulo como exemplo. Você tem aí entre a primeira e a segunda instância, porque as empresas sempre vão recorrer, um tempo médio estimado aí de 1 ano e meio, às vezes até 2 anos para a situação se resolver. E é uma situação complicada de qualquer modo, mesmo que o consumidor saia vitorioso, porque ele fez esse planejamento. Eu recebo meu imóvel, em 60 dias o banco aprova meu crédito, eu tenho financiamento, vou mudar para casa. Muitas vezes sabendo já que vai largar onde ele morava, vai vender o local que ele morava, se já tinha um imóvel ou estava alugado, e agora os bancos estão levando um tempo maior para a liberação. Muitos estão exigindo uma renda mínima maior também, com medo de levar calote depois, exatamente que a prestação vai pesar mais no orçamento. Então é toda uma situação mais complexa, né? A situação é extremamente grave, porque além do financiamento ele estar custando mais caro, os juros aumentados, os bancos estão com uma restrição de crédito. Então começa essa restrição de crédito por um outro fenômeno, que é do menor volume de dinheiro na caderneta de poupança. Quando o banco tinha uma arrecadação muito grande de caderneta de poupança e a lei determina um percentual mínimo desse dinheiro da poupança para o financiamento imobiliário, o banco não tem o que fazer com esse dinheiro. Está no cofre e tem que emprestar. Então vai emprestar isso com mais facilidade e com talvez menos análise ou uma análise emprestar para mais gente. Quando esse dinheiro diminui, essa oferta de dinheiro da poupança diminui, o banco vai precisar fazer esse financiamento por outras fontes, por fontes próprias. E daí o financiamento imobiliário talvez não lhe pareça tão interessante, porque os juros são menores do que os juros de um cheque especial, de um cartão de crédito, de um pré-empréstimo pessoal. Ou seja, eu tenho uma quantidade X de dinheiro, se eu tiver muita gente querendo esse dinheiro emprestado de outra forma para cartão de crédito, para cheque especial, eu prefiro emprestar para essa outra camada, curto, mesmo que e é um prazo mais curto, né? Eu não vou ficar com o meu dinheiro empenhado ali, eu tenho um giro mais rápido. Então, tem esse ponto também. Citou a questão da caderneta de poupança, mas não foi só isso. O governo também tinha feito algumas mudanças no prazo da LCI, que é uma aplicação destinada ao setor imobiliário, que não tem pagamento de imposto. Ele tinha subido o período de carência para resgate do dinheiro de 3 para 12 meses, deu muito errado, recuou para 6, mas não fez mais tanta diferença. A LCI não ficou tão atraente como era, né? E ainda limitou a LCI quem pode emitir essas letras. Então, só quem realmente é do mercado imobiliário que pode fazer a emissão dessas letras. O que antes tinha uma variação, ou empresas de outro ramo que de alguma forma mexessem com o imóvel poderiam fazer, mas teve essa restrição. Então, isso também traz um impacto negativo. Agora, o importante que eu vejo é que as incorporadoras também têm que buscar mecanismos de financiamento. Eu não posso somente fazer o imóvel, colocar esse imóvel à venda e pronto, meu problema está resolvido. Se eu tenho interesse em vender, eu tenho que arrumar alguma forma de fomentar essa venda, de buscar outras fontes de financiamento, porque o mercado se torna insustentável dessa forma. Você vender para alguém que não tem condições de pegar o financiamento e não tem condição de pagar e retomar esse imóvel, vai tornar isso um círculo
negativo e ruim para as incorporadoras também. E foi uma situação atípica, né? Nós temos a taxa Selic podendo chegar a 14,25% no próximo mês, ela saiu de um patamar muito baixo, houve toda essa mudança em relação à formação de funding e a própria BCIP prevê uma queda do movimento aí da demanda por crédito de 15% a 20% este ano, exatamente por conta de juros elevados. É por isso que o imóvel na planta, nem sempre ou quase nunca, é um bom negócio, pela imprevisibilidade do negócio. Aquela pessoa que está comprando o imóvel hoje, ela vai até o banco e fala, olha, eu quero comprar um imóvel de 400 mil reais, eu tenho 100 mil reais para dar de entrada e preciso financiar 300. Quanto fica? O banco fala, vai ficar, sei lá, 200 parcelas de tantos reais. A pessoa ou tem dinheiro ou não tem, faz negócio ou não faz negócio. Agora, quando eu entro num negócio imobiliário para daqui 3 anos eu saber como vai ficar. Apostando no futuro. Apostando. E eu também imputo alguma responsabilidade, mesmo que a situação mercadológica não mude, alguma responsabilidade aí pelo problema do consumidor obter crédito, é que no momento da venda eu prometo para ele que ele consegue tudo e que ele vai conseguir esse crédito. Na hora do financiamento, o problema é dele. Exatamente. Ouvimos o Marcelo Tapai, que é advogado especialista em direito imobiliário, sócio do Tapai Advogados. Muito obrigada, uma boa noite. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Com vocês.